noite a todos. Sejam bem-vindos em mais uma palestra organizada pelo nosso Departamento de Cultura e Eventos. Nesta noite teremos o tema Isonomia Salarial. Antes de tudo, quero agradecer o apoio do nosso presidente, Marcos da Costa, apoio esse fundamental para podermos realizar todas as nossas atividades. Como os senhores têm presenciado, têm participado, esse mês nós estamos com palestras no período da manhã, à tarde e à noite. Sempre de forma gratuita, de forma de uma doação de uma lata de leite que nós reverteremos futuramente para as várias instituições que nós temos cadastradas aqui na Coordenadoria de Ação Social. Então, além do aprimoramento jurídico de vocês, vocês estão fazendo o bem, garanto, para várias pessoas, ou para muitas pessoas. Bem, senhores, um prazer novamente estar aqui com vocês, aos internautas que nos ouvem e assistem pela TV YouTube, pela Web TV também, sejam bem-vindos e deem a sua opinião de como está chegando o sinal, mande para o Departamento de Cultura e Eventos, se a imagem está boa, se o som está adequado, de tal maneira para que possamos aprimorar esse novo sistema que estamos adotando no Departamento de Cultura e Eventos. Bem, senhores, sem mais delongas, vamos passar aqui para a ilustre palestrante do tema Isonomia Salarial, expositora doutora Fabiola Marques, advogada, mestre e doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, conselheira seccional da OAB São Paulo, professora de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho da PUC São Paulo, ex-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, ex-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo e membro efetivo da Comissão Especial da Diversidade Sexual e Combate à Homofobia e da Comissão da Mulher Advogada. Aqui ficou, nesse breve currículo, ficou só faltando que é palestrante do nosso Departamento de Cultura e Eventos, com muito orgulho para nós. Doutora Fabiola é um dos braços do nosso Departamento de Cultura para atingirmos esse sucesso que eu estava comentando. Então fica aqui o nosso agradecimento antecipado pelo tanto que a senhora tem ajudado o nosso setor de cultura. Obrigado, e a senhora está com a palavra. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar em casa, né? E na nossa casa, na nossa OAB, graças ao nosso presidente, Dr. Marcos da Costa. Mas eu devo aqui um agradecimento especial ao meu amigo, Dr. Humberto Luiz Borges Durso. Né? É este o homem responsável pelo sucesso da cultura e dos eventos realizados pela OAB. É óbvio que todos os funcionários do Departamento de Cultura têm uma parcela aí de contribuição muito grande, mas o doutor Humberto é a cabeça que faz com que todos os membros desse Departamento de Cultura se mexam e façam com que a gente tenha aí excelentes eventos, ótimas palestras e que agora a gente consiga chegar na casa das pessoas. Né? Então, não só na nossa casa, na nossa OAB, mas que a gente consiga também atingir todas as pessoas neste estado de São Paulo e até pessoas, por que não, de fora do estado e até mesmo fora do Brasil. Né? A internet tem essa possibilidade e esse alcance. Bom, é um prazer enorme estar aqui. A OAB, como eu falo, é a minha casa, é a nossa casa, é a casa do advogado e de todos aqueles que militam no direito. E o tema que nós vamos falar hoje é um tema que, para mim, é muito caro, é um tema muito especial. É um tema muito especial porque foi a minha dissertação de mestrado, né? Isso já no início dos anos 2000.
Eu publiquei um primeiro livro sobre equiparação salarial naquela época, e o ano passado eu relancei esse livro, que é o Equiparação Salarial. Eu trouxe até um para vocês, para quem estiver aqui no final, a gente pode sortear. Então, é um assunto que, para mim, é muito interessante, porque ele se fundamenta, basicamente, no princípio da igualdade. Princípio da igualdade que é tão importante, que é tão fundamental e que está previsto na Constituição como um dos pilares básicos da nossa democracia nacional. E esse princípio da igualdade faz com que exista a garantia para o trabalhador de uma isonomia salarial, ou seja, de uma igualdade salarial. Essa igualdade está prevista na Constituição Federal. E ela está garantida também na legislação ordinária, através do artigo 461 da CLT. Então, a nossa consolidação das leis do trabalho, ela disciplina a garantia constitucional que prevê a todos os trabalhadores empregados o direito de receber o mesmo salário quando executarem as mesmas atividades. Vejam que essa é uma garantia fundamental porque ela impede qualquer tipo de discriminação, impede o nepotismo, faz com que a liberdade do empregador esteja limitada, tendo em vista que o empregador não pode pagar o salário que ele bem entende ao trabalhador, ao empregado, pelo simples fato dele achar aquela pessoa mais inteligente, mais bonito, mais especial, ou por ser mais amigo daquele trabalhador, daquele empregado. Faz com que nós tenhamos uma garantia de que as pessoas que executem as mesmas atividades tenham o direito de receber os mesmos salários. Essa garantia é fundamental e ela está prevista na nossa legislação. Existem, basicamente, 3 espécies de isonomia salarial. A que a gente mais conhece, e que a gente sempre trata como equiparação salarial, é essa do artigo 461, e que fala efetivamente dos trabalhadores que executam as mesmas atividades para o mesmo empregador, no mesmo local, com uma diferença de tempo de serviço não superior a 2 anos. Então, é essa prevista no artigo 461. No entanto, a doutrina, além da equiparação salarial, trata de 2 outras formas de equiparação, que são chamadas de equiparação por equivalência e equiparação por analogia. Eu vou começar pela equiparação por analogia. Essa está prevista no artigo 358 da CLT. Dentro de um capítulo que trata do trabalhador estrangeiro. E, basicamente, a ideia da CLT, do legislador trabalhista, era fazer com que os empregados nacionais, os empregados brasileiros, não fossem discriminados diante de trabalhadores estrangeiros. É uma ideia que remonta aí aos idos de 1940, tendo em vista que foi instituído com a CLT de 1943. E o que ela estabelece? Que o trabalhador brasileiro que executar uma atividade análoga à do estrangeiro terá o direito de receber o mesmo salário que aquele. Então, se um trabalhador brasileiro e um trabalhador estrangeiro executarem atividades análogas, ambos deverão receber o mesmo salário, ou melhor, o estrangeiro não poderá receber um salário superior. Essa é uma questão muito discutida pela doutrina. Na jurisprudência, a gente normalmente não tem visto muitas ações nesse sentido. Talvez agora a gente tenha um volume de ações um pouco maior, mas foi uma das primeiras conquistas do trabalhador nacional. Ocorre que nós temos uma diferença aqui com a história, com a previsão garantida no artigo 461. O
461 estabelece que quando o empregado executar atividade idêntica à de outro empregado, ele terá direito ao mesmo salário. Então, se eu tenho um trabalhador que executa atividade igual à de outro, equiparando é o que pleiteia equiparação, paradigma é o exemplo, é a pessoa que eu indico como aquele que recebe um salário maior que o meu, mas que executa a mesma atividade que eu, e eu quero receber, então, essas diferenças salariais. E no 461 exige-se a identidade. No 358, que é essa equiparação por equivalência, a lei não fala em identidade. Ela fala em equivalência nada, ela fala em analogia, né? E o que é a analogia? A analogia tem o mesmo significado que a identidade? Algo análogo é algo idêntico? Não. A identidade ela é muito maior do que a analogia. Tanto que, quando nós nos utilizamos de normas por analogia, como forma supletiva, né, de interpretação, o que a gente vai buscar? A gente vai buscar uma norma que é parecida, não é igual. Não é para aquele caso, mas como ela é parecida e como eu não tenho outra norma que trate daquele assunto, eu aplico por analogia. Então, vejam, na analogia, no artigo 358, não se exige a identidade. Ele é muito mais aberto, ele é muito mais simples. Basta ao trabalhador nacional comprovar que ele executa mais ou menos a mesma atividade que o trabalhador estrangeiro, para ter o direito de receber o mesmo salário e, consequentemente, pleitear na Justiça do Trabalho o pagamento das diferenças salariais. Perfeito? Só que surge um problema aí que também é muito sério. A Constituição Federal não garantiu igualdade a todas as pessoas? E não diz expressamente no artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção? E não fala de trabalhadores, não fala de cidadãos brasileiros e estrangeiros? Será que a legislação infraconstitucional pode discriminar o trabalhador estrangeiro? Porque, vejam, se eu tenho um pedido de equiparação salarial entre dois brasileiros, um trabalhador brasileiro e outro que eu estou indicando como paradigma, que recebe um salário maior que o meu, também brasileiro, o que esse trabalhador brasileiro precisa comprovar para ter o direito de receber o salário de outro trabalhador? Identidade de função. Muito bem. Se eu tenho um trabalhador estrangeiro que pleiteia equiparação salarial com um empregado brasileiro, o que ele precisa comprovar para ter direito ao mesmo salário? Identidade. O trabalhador estrangeiro que trabalha, que presta serviços no Brasil, tem os mesmos direitos que qualquer trabalhador nacional. É o que estabelece o artigo 5º da nossa Constituição Federal. Garantia ao direito ao acesso ao trabalho, garantia de igualdade e tudo mais. Muito bem. Agora, e se é um trabalhador brasileiro que pede equiparação com um estrangeiro? Aí ele não precisa da identidade. Basta a ele a analogia. Basta a ele executar uma atividade parecida. Será que é justa essa discriminação? Eu confesso a vocês que não concordo com essa discriminação. Não porque, propriamente, entenda que os estrangeiros devam ganhar mais, não por isso. Mas porque, no caso de um brasileiro executar uma atividade semelhante, ele não teria o direito à equiparação salarial, a receber o mesmo salário, apenas se ele executasse uma atividade idêntica. Ficou claro isso? A diferença que nós temos aqui? Uma coisa, ou uma regra, fala de analogia e garante ao trabalhador brasileiro um privilégio que a própria Constituição veda, porque ela fala: todos são iguais perante a lei, não devendo haver distinções entre brasileiros e estrangeiros. Ora, se eu garanto ao brasileiro, quando pede equiparação,
basicamente, ou somente a analogia, mas se ele pede com a equiparação com outro brasileiro, ele precisa ter identidade, eu não estou fazendo uma distinção? Estou. E, além disso, não é hoje em dia até, não é descartada a hipótese do estrangeiro receber salários menores. Né? Porque se a gente pensar em estrangeiros como numa empresa espanhola, numa empresa francesa, numa empresa americana, você pode até falar, realmente, o americano vai acabar ganhando mais. Então, a gente precisa controlar ou evitar que isso aconteça. Ou o trabalhador espanhol vai ganhar mais, ou o trabalhador francês vai ganhar mais. A gente não pode permitir esse tipo de proteção ao trabalhador pelo fato dele ser estrangeiro e a empresa para a qual ele trabalha também é estrangeira. Ser estrangeira, neste caso. Mas, infelizmente, hoje, nós temos visto uma imigração que vem para o Brasil em condições muito piores ou em condições muito mais difíceis que os nossos próprios cidadãos. A gente percebe isso se a gente for visitar aqui a região têxtil de São Paulo. Eu não preciso ir longe, não. Aqui a região aqui do Brás, a região do centro de São Paulo, a gente vê quantos amigos aqui, vizinhos da América do Sul, estão entrando no país, trabalhando muitas vezes ilegalmente, sem as condições e garantias previstas pela própria legislação trabalhista e em condições precárias. Então, hoje em dia, a meu ver, este artigo 358 estaria revogado. Porém, não é esse o entendimento atual do Tribunal Superior do Trabalho. O último entendimento do Tribunal Superior do Trabalho é que, mesmo com o artigo 5º da Constituição Federal, essa garantia deve ser mantida ao trabalhador nacional. Confesso que discordo deste posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho. No entanto, sou obrigada a informar para vocês que este é o posicionamento atual da jurisprudência dominante, entendendo que o artigo 5º da Constituição Federal não torna inconstitucional o artigo 358, ao contrário, mantém a constitucionalidade dele. É interessante até essa discussão a respeito do assunto. Tudo bem? Existe mais uma outra forma de equiparação salarial que eu gostaria de conversar com vocês, que é a equiparação salarial chamada de equiparação por equivalência. A equiparação salarial chamada de equiparação por equivalência está prevista no artigo 460 da CLT. E essa também é outra que é muito discutida na jurisprudência. A doutrina, na sua grande maioria, entende da forma que eu vou explicar para vocês. Mas, na prática, a gente percebe que os tribunais não vêm adotando muito bem a tese da equiparação por equivalência. A ideia do artigo 460, que é esse da equiparação por equivalência, é a que prevê a possibilidade. Ele diz basicamente o seguinte: quando não houver previsão de salário, né, ou quando ele não estiver estipulado, ou quando for difícil verificar qual é o salário do empregado, ele terá o direito de receber o salário de outro empregado que na mesma empresa execute atividade equivalente. A própria análise do artigo 460 já é complicada, porque ele diz: quando não for possível estabelecer qual é o valor do salário, ou quando ele for de difícil verificação. Você fala, bom, mas espera aí, como assim eu não sei quanto o empregado ganha? Será que aqui estaria o legislador tratando do salário variável, né? Aquele salário que varia de acordo com o exercício das atividades do empregado, de acordo com as comissões que ele recebe? Entendo que não. Neste caso do artigo 460, nós estamos tratando
de duas questões: o chamado desvio de função e o acúmulo de função, que hoje vem sendo também muito discutido na prática trabalhista. Nós temos muitas reclamações trabalhistas em que o trabalhador diz: eu fui contratado para uma atividade, na prática eu executava outra. Ou, eu fui contratado para uma atividade, na prática eu executava a minha e a do meu chefe, ou a minha e a do meu subordinado, ou a minha de outro empregado qualquer. Acúmulo de função e desvio de função. Bom, a jurisprudência, em muitas situações, vem dizendo: a lei não trata e não prevê, a legislação trabalhista não prevê a hipótese de desvio de função ou acúmulo de funções. Eu garanto que, na prática, vocês já devem ter encontrado sentenças, decisões e até acórdãos neste sentido. No entanto, acredito que o 460 é exatamente para resolver esse problema. Está previsto exatamente para resolver essa situação. Veja só. Quando o artigo 460 fala que não é possível estabelecer o salário, o que ele está pensando? O que ele está querendo dizer? Eu acredito que, neste momento, ele está querendo dizer o seguinte: olha, o salário que o empregado recebe é o salário que é estabelecido para a atividade para a qual ele foi contratado. Mas se na prática ele executa outra, este não é o salário devido a ele. Veja só, qual é o conceito de salário? Vocês lembram? O salário, ele é a contraprestação pelos serviços executados. Quando que a gente estabelece o salário? No momento da contratação. Então, quando o empregado é contratado, ele sabe quanto ele deverá receber. Seja negociado, seja imposto pelo empregador, normalmente hoje, infelizmente, na maioria das vezes, o salário é esse, você quer ou não quer, aceita ou não aceita. Essa negociação hoje pouco acontece, principalmente em momentos de crise. Mas, independentemente disso, a questão é: eu sou contratado para uma determinada empresa para executar uma determinada atividade. Então, o salário é a contraprestação do serviço. Se eu tenho um salário e uma atividade, eles estão completamente vinculados. Se eu mudo o exercício das atividades, ou seja, se as atividades não são aquelas para as quais eu fui contratado, o salário é outro. O salário não pode ser o mesmo. Correto? Então, aí o que eu tenho? Eu não tenho o salário que foi combinado. E, neste momento, eu passo a poder utilizar o artigo 460, ou seja, se o meu salário não é aquele devido para aquelas atividades para as quais eu fui contratado, né, eu tenho que buscar o salário daquele que, na mesma empresa, execute atividade equivalente. E diz mais até a CLT, ela fala que se não houver ninguém dentro da empresa, alguém que no mercado de trabalho execute atividades equivalentes. Então, na prática, eu fui contratado para ser vendedor. E combinaram comigo, o salário que eu deveria receber era de R$2.000. Então, esse foi o salário que foi combinado. Quando eu comecei a executar as minhas atividades, eu vi que, além de vender, eu trabalhava com outras atividades que não estão propriamente vinculadas às vendas. Porque eu, além de vender, eu cuidava do estoque. Você fala, mas não está vinculado? Depende, e aí a gente vai ter que analisar cada caso concreto. Mas se eu cuidava do estoque, se eu direcionava outros vendedores, se eu organizava as prateleiras, ou se eu tinha outras atribuições muito além do exercício das minhas atividades, eu tenho que buscar, dentro da minha empresa, alguém que execute atividades semelhantes que tenha um salário maior. Se eu não encontrar dentro da minha empresa, eu vou buscar fora. Alguém no mesmo ramo, nos mesmos tipos de atividades que execute mais ou menos as mesmas atividades. Vejam, digo mais ou menos porque aqui também não se exige a identidade.
Aqui eu tenho uma diferença do artigo 461. No 461, e a gente já vai falar dele, eu preciso executar exatamente as mesmas atividades. As atividades devem ser idênticas. Na questão do 460, a atividade é equivalente. Aí você fala, mas equivalência é sinônimo de identidade? Não. Idêntico é algo exatamente igual. Equivalente não é igual. É aquele que equivale a, tem o mesmo peso, a mesma aparência, o mesmo tipo de atividade. É análogo? Então, eu posso dizer que equivalente é sinônimo de análogo? Não. Análogo é parecido. O equivalente é mais do que parecido. Ele é tão parecido que ele tem o mesmo formato, ele tem o mesmo peso, ele tem a mesma responsabilidade. Então, eu começo na analogia, que é o parecido, vou para a equivalência, que está chegando mais perto. Ele, além de ser parecido, ele tem o mesmo peso, o mesmo formato, a mesma responsabilidade, até chegar no ápice, que é a identidade. Que aí sim, eu executo exatamente as mesmas atribuições. Tudo bem? Nesse caso, então, do 460, havendo desvio de função ou acúmulo de funções, o empregado deverá comprovar o exercício dessas novas atividades e o ônus da prova é dele, hein? Ele vai ter que não só convencer o juiz de que a norma é aplicável ao caso, que já é uma primeira dificuldade, como também demonstrar que as atividades ultrapassavam em muito o normal do exercício daquelas para as quais ele foi contratado. Então, ele não era só vendedor. Ele era vendedor e fazia a limpeza da loja. Você fala, bom, aí já é demais. Então, vendedor e cuidar do estoque, cuidar da prateleira, você fala, bom, tá até próximo da atividade, né? Ele tem que arrumar, expor o produto, ele tem que, de alguma forma, atrair o cliente. Agora, limpar, será que essa atividade é dele, vendedor? Acredito que não. Então, se ele conseguir comprovar que, além disso, ele tinha outras atribuições que eram diferentes daquelas para as quais ele foi contratado, ele pode pleitear, sim, o artigo 460. E se não houver, dentro da empresa dele, alguém que receba o mesmo salário, um salário maior que o dele, executando as mesmas atividades, ou essas atividades equivalentes, ele vai buscar fora da empresa. Tá? O que muitas vezes a gente percebe que os juízes têm dito é: deve haver previsão em norma constitucional. Muitas normas constitucionais, norma convencional. Muitas convenções coletivas de trabalho já prevêem o acúmulo de função e o desvio de função. Então, outra dica que eu dou, e é muito importante isso para os advogados, é que vejam, estudem e analisem a convenção coletiva aplicável àquela situação. Afinal de contas, nós temos regras e condições que muitas vezes, e na grande maioria delas, são mais favoráveis e trazem mais direitos àquele trabalhador. Eu conheço várias convenções coletivas de trabalho que estabelecem que, se o empregado executar a atividade para a qual ele foi contratado, mais outra, a própria convenção já prevê um adicional de 10%, de 20% ou de 30%. Fica por aí, mais ou menos, a previsão dessas garantias estabelecidas em convenções coletivas. Então, uma coisa que é muito importante para os advogados e não devem deixar de analisar quando realizam, quando elaboram a petição inicial, é justamente a análise dessas convenções coletivas para saber quais são os direitos básicos dos empregados, que estão previstos já na CLT, e os direitos que são garantidos àquela categoria. E aí o assunto que nos trouxe até aqui e que é o mais comentado, né, na jurisprudência trabalhista, que é a própria equiparação salarial prevista no artigo 461. O artigo 461, ele fala dessa igualdade, dessa identidade de função. E ele estabelece que um dos primeiros requisitos para que o empregado receba
os mesmos salários é o exercício de função idêntica à do paradigma. E aí a pergunta é, bom, mas como é que eu vou demonstrar a identidade de função? Uma dica para vocês. Na petição inicial, é importante que o advogado do autor não discrimine com muita precisão todas as atividades do autor. Porque se ele discriminar todas as atividades, ele vai ter que fazer prova de todas aquelas atividades. Ele tem que falar de uma forma genérica e deixa a defesa se virar. Outra dica para o advogado da empresa. Na defesa, aí discrimine efetivamente todas as atividades, porque é nesse momento que você vai tentar demonstrar a diferença de função. Então, quando se fala em identidade, o que a gente tem que ter? O conjunto de atribuições deve ser o mesmo. E aí, o que é importante a gente lembrar é que pouco importa o que o empregado é capaz de fazer, mas sim o que o empregado efetivamente faz. E eu gosto de dar alguns exemplos para que a gente entenda como a legislação ela se preocupa com a prática e como o direito do trabalho ele está vinculado e procura de verdade a garantia da igualdade e a proteção dos trabalhadores. Veja só, se um trabalhador, se um empregado, ele tem, por exemplo, um curso de mestrado, ou ele é doutor em determinada atividade, isso, por si só, já faz com que ele execute uma atividade diferente do outro? Ou melhor dizendo, o fato de o empregado ser especialista, mestre, doutor, faz com que ele tenha o direito de receber um salário maior? Não. A não ser que a empresa tenha quadro de carreira que preveja essa garantia especificamente. Mas a maior parte das empresas não tem quadro de carreira. Vejam, repito, o que importa não é o que o empregado é capaz de fazer, mas sim o que o empregado efetivamente faz. Eu tenho 2 advogados, um deles é bacharel em direito, o outro é especialista e já está cursando mestrado, né? Já está aí num curso de mestrado. Por esse fato, ele já tem o direito de receber um salário maior? Não, se ele executar a mesma atividade. Se ele tiver uma perfeição técnica maior pelo fato de ser mestre, se ele tiver uma perfeição técnica maior pelo fato de ser especialista, aí, obviamente, ele vai ter um salário diferenciado, ou poderá ter um salário diferenciado. Mas vejam, não porque ele é especialista, não porque ele é mestre, mas sim porque o resultado das suas atividades é diferente. A perfeição técnica é maior. E muda bastante a situação. Eu costumo brincar com os meus alunos na graduação e eu costumo dar o seguinte exemplo, que é absurdo, mas é fácil para a gente gravar. Imaginem 2 empregados que trabalhem na mesma churrascaria, ambos cortando a mesma picanha, só que um deles é estudante de medicina, ou até médico formado já. Ele corta a picanha com uma precisão que vocês não têm ideia. Isso já faz com que ele tenha a possibilidade de receber um salário maior? Se a carne tiver um resultado diferente, sim. Mas você fala, pô, mas peraí, o cara corta do mesmo jeito. A picanha está bem cortada tanto pelo garçom A como pelo garçom B, que é médico. Então, não muda nada. Agora, veja só. Nós estamos em época de Olimpíadas, né? E estamos cheios de estrangeiros pelo país inteiro até, né? Até em São Paulo. E eles vão para churrascarias, porque, afinal de contas, o que tem o Brasil? Excelente carne e um churrasco que é inigualável. Muito bem. Vão para churrascarias, e aí pedem lá. E aí eu tenho um garçom
que só fala português. E o outro garçom que fala português, inglês e francês. E aí? Será que um pode ter um salário maior? Eu acho que esse pode ter um salário maior, porque ele consegue atender de forma melhor os estrangeiros. Ele fala mais 2 línguas, ou ele fala pelo menos mais uma língua muito bem. Então, ele consegue explicar para o cliente que carne que é aquela, ele consegue se comunicar de uma forma muito melhor. Então, o resultado das atividades dele é melhor. Vejam a diferença. Pouco importa o que ele é capaz de fazer. O que importa é o que, na prática, o empregado faz. Então, essa é a primeira questão da identidade de funções. Segunda questão importante. É que são tantos assuntos aqui. Segunda questão. Identidade quantitativa e qualitativa. E eu já falei isso para vocês. A qualidade, a perfeição técnica e a produtividade. Vejam, imaginem que eu tenho 2 empregados executando exatamente as mesmas atividades. Só que um deles tem uma produção maior que a do outro, 10%, 20% maior do que a do colega que está executando as atividades e, por isso, recebe um salário menor. Esse que tem uma produtividade maior, esse que tem uma perfeição técnica maior, pode receber um salário maior? Lógico. Mas, entendam, neste caso, o ônus da prova da perfeição técnica, portanto, da melhor qualidade do serviço e da maior produtividade é de quem? Do empregador. Ao empregado compete o ônus da prova dos fatos que constituem o direito dele, ou seja, a identidade de serviços. Por isso que eu falei para vocês, na petição inicial, não entrem em minúcias, né? Falem de uma forma genérica. Deixa a empresa se virar. E na defesa, não. Entre em minúcias e procure distinguir de forma clara e objetiva quais são as diferenças entre um trabalhador e outro. Na empresa, ou pela empresa, o que eu vou dizer? Olha, apesar das atividades serem as mesmas, o empregado A tem uma produtividade muito maior. O empregado A produz muito mais, tem uma perfeição técnica maior e, portanto, o resultado tem uma maior excelência, é excelente, e o outro é um resultado razoável. Ok? Ônus da prova de perfeição técnica e produtividade, portanto, é do empregador, enquanto que o ônus da prova da identidade é do empregado. Outra questão fundamental para que a gente consiga obter o direito à equiparação salarial é que os empregados, equiparando e paradigma, trabalhem para o mesmo empregador. E aí surge mais uma dúvida. E o grupo de empresas? Eu, empregado A, trabalho para a empresa X. E o empregado B trabalha para a empresa Y. Nós executamos as mesmas atividades, com a mesma perfeição técnica e a mesma produtividade. Temos direito ao mesmo salário? Se forem empresas do mesmo grupo econômico, tem o direito? A jurisprudência diz que, em princípio, não. Não existe direito à equiparação salarial de empresas distintas do mesmo grupo econômico, a não ser que haja uma confusão entre essas 2 empresas. Aí você fala, como assim confusão? A administração é a mesma. E, infelizmente, isso no Brasil acontece muito. Os grupos, eles se formam, às vezes, não porque têm atividades diferentes para uma administração mais especializada, mas simplesmente por questões tributárias, financeiras. E aí acabam contratando os empregados por uma empresa, mas vendem pela outra empresa. Né? As atividades são exatamente as mesmas e acabam se confundindo. Então, vejam, se houver essa confusão, e, de fato,
a administração for a mesma, as atividades forem as mesmas, é óbvio que por mais que eu tenha 2 CNPJs distintos, 2 pessoas jurídicas diferentes do mesmo grupo econômico, ora, aquilo tudo é uma coisa só, eles estão no mesmo endereço, no mesmo andar. Do lado direito, eu falei ao contrário, do lado direito é o grupo da empresa X e do lado esquerdo é o grupo da empresa Y. Eles fazem exatamente as mesmas coisas, só que aqui eles ganham 15 e aqui eles ganham 10. Tá correto isso? Não, óbvio que não. Eles têm que ganhar o mesmo salário. Você fala, mas os CNPJ são diferentes. Sim, mas é o mesmo empregador, porque aqui existe uma confusão. Agora, se eu tenho empresas diferentes de um grupo, mas que efetivamente tem uma administração distinta, tem atividades diferenciadas, mesmo que o empregado seja chefe de almoxarifado. Chefe de almoxarifado da X e outra chefe de almoxarifado da Y. Você fala, bom, o que faz o chefe de almoxarifado? A mesma coisa. Sim, mas essa empresa ela tem uma produtividade muito maior, ela tem um tipo de atividade que dá muito mais lucro. Então, aqui eu posso pagar um salário maior para o meu empregado. Nessa empresa, não. Então, aí eu não vou ter essa confusão. E, neste caso, eu não vou conseguir o direito à equiparação salarial. Então, mesmo empregador, em regra, é aquele com o mesmo CNPJ, é aquele empregado que executa as mesmas atividades na mesma empresa. Vários aqui. Outra questão importante. Além de executar a mesma atividade, com a mesma perfeição técnica, a mesma produtividade para o mesmo empregador, ele tem que trabalhar onde? No mesmo local. Aí você fala, como assim? O que é o mesmo local de trabalho? Mesmo local é a mesma cidade, é o mesmo município? Ou é o mesmo bairro? Cidade de São Paulo, nós temos aqui bairros distantes um do outro. Se você pegar o Morumbi do extremo da Zona Leste, não precisa nem ir para o extremo da Zona Leste, vai para a Vila Matilde, do Morumbi, pronto, você já está perdido. Você fala, bom, então eu posso pagar um salário diferente para um aqui na Vila Matilde e para outro lá no Morumbi? É o mesmo local? A jurisprudência já se aprimorou nessa questão e chegou à seguinte conclusão. Mesmo local de trabalho é o mesmo município ou a mesma região geoeconômica. Isso significa o quê? A mesma região metropolitana. O custo de vida daquela localidade deve ser a mesma. E aí, a gente tem a possibilidade de receber o mesmo salário. Eu queria achar a mesma região metropolitana de São Paulo aqui. Deixa eu ver se eu estou com a legislação. Eu sempre trago. Ficou fora da ordem, eu perdi. Vou ver se eu encontro. Eu sempre trago para falar. Mas obviamente eu não vou lembrar de todas as cidades. Ah, achei, ó. Aqui. Estabelece a região metropolitana de São Paulo. É a lei complementar número 14, de 8 de junho de 73. Olha só. A região metropolitana de São Paulo constitui-se dos municípios de São Paulo, Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapecerica, Itapevi, Itacoaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora, de Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Suzano e Taboão da Serra. Isso aqui, a gente tem o direito, nessas cidades aqui, a gente tem o direito de receber o mesmo salário. Por quê? Porque é a região metropolitana de São Paulo. Então, pouco importa se eu trabalho em Arujá ou em São Bernardo do Campo, em Itacoaquecetuba ou em Salesópolis. Eu tenho direito ao mesmo salário se eu trabalhar para o mesmo empregador,
com a mesma perfeição técnica, produtividade e com identidade nos exercícios das minhas atividades. Ok? Muito bem. Além disso, além de trabalhar para o mesmo empregador com identidade e na mesma localidade, não pode existir diferença de tempo de serviço superior a 2 anos. Vejam só, isso é muito importante porque as pessoas às vezes confundem. Não significa que eu preciso trabalhar há mais de 2 anos na empresa. Não é isso. Eu posso trabalhar 1 mês. O que não pode é que na função não exista uma diferença de tempo de serviço superior a 2 anos. Vocês lembram da diferença entre cargo e função? Cargo é o nome da atividade que eu executo. Função é o conjunto de atribuições que eu efetivamente cumpro. Tá? Então, cargo é o nome da atividade. Eu sou vendedor. Função, eu trabalho com vendas. Tá? Então, cargo é uma coisa, função é outra. Muito bem. O que é importante não é o cargo, é a função. Mesmo que eu seja vendedor 1 e o outro seja vendedor 2, se o conjunto de atribuições é o mesmo, a gente tem direito ao mesmo salário. Então, não adianta o empregador ficar dando nome diferente para as atividades, não. Na prática, se o empregado provar que as atividades são as mesmas, acabou, ele tem direito ao mesmo salário. Por isso que cabe ao empregador comprovar que a perfeição técnica de um é maior, que a produtividade desse cara é maior, ou que o trabalhador paradigma executa aquela função mais de 2 anos na frente que o outro. Pouco importa quanto tempo ele está na empresa. Imagine, eu comecei na empresa como office boy. Eu passei pela recepção, trabalhei como secretária, trabalhei como repositor e cheguei a vendedor. Estou há 10 anos na empresa. Eu sou vendedor há 2 anos. Entrou um vendedor novo há 1 ano. A diferença de tempo de serviço entre nós é de quanto tempo? De 9 anos ou de 1 ano? 1 ano, porque o que interessa para nós é a diferença de tempo na função e não dentro da empresa. Se a diferença de tempo de serviço é de 1 ano, nós temos direito de receber a mesma ou o mesmo salário se, obviamente, executarmos as mesmas atividades. Se a gente cumprir os outros requisitos da equiparação salarial. Tá? Não é nada muito complicado. E mesmo que, isso também é interessante, às vezes as pessoas confundem também. Olha só, eu trabalhei na empresa e fiquei só 2 meses junto com aquele paradigma, executando as mesmas atividades que ele, e ele ganhando um salário maior. Depois ele foi dispensado, ou nem foi dispensado, depois ele mudou de área e foi trabalhar em outra área. Ele era tão bom que ele mudou de área. Ou o empregador gostava tanto dele que mudou de local de trabalho, de atividade e tudo mais. Só que durante 2 meses, nós não tínhamos uma diferença de tempo de serviço superior a 2 anos, executávamos as mesmas atividades, com a mesma perfeição técnica, com a mesma produtividade, durante 2 meses só. Ele ganhava R$5.000 e eu ganhava 3. Tenho direito ao mesmo salário? Tenho. Basta que eu prove. Eu tenho que provar. O ônus da prova é meu. Tenho que provar que eu executava as mesmas atividades que o paradigma. Provei. Por quanto tempo eu tenho direito ao mesmo salário? Portanto, por quanto tempo eu tenho direito às diferenças salariais? Por 2 meses? Pelo restante do meu contrato. Uma vez adquirido o direito, ele se incorpora nas minhas atividades e eu vou até o final da vida naquele contrato de trabalho. Essa é a graça da equiparação salarial. E por isso que o empregador tem que tomar tanto cuidado para não pagar salários diferentes aos empregados que executam as mesmas atividades. Outro requisito que também é fundamental, apesar da lei não falar expressamente, é a simultaneidade no exercício das atividades. Isso é óbvio, né? Eu tenho que executar as mesmas atividades que outro durante o mesmo período, durante um determinado período.
né? Senão, como é que eu vou comparar? A gente tem que trabalhar durante um tempo e a lei não prevê qual é o tempo mínimo, por isso que eu falei, pode ser 2 meses, pode ser até 1 mês. É óbvio que nesse caso vai ser mais complicado de eu fazer a prova, né? Quanto menos tempo eu tiver, maior a dificuldade para eu provar que naquele período a gente executava as mesmas atividades. Então, se for um tempo maior, é muito mais, não muito mais fácil, mas em tese eu vou ter mais provas, mais documentos ou mais testemunhas que demonstrem que durante aquele período a gente executava as mesmas atividades. Mas é fundamental que exista essa simultaneidade, para que eu possa ter o direito à comparação, para que eu consiga 3. Meu gerente foi dispensado. Eu tenho o direito de ganhar R$5.000? Não. Não, a gente não trabalhou simultaneamente executando as mesmas atividades. E se fosse assim, a empresa nunca mais ia conseguir mexer nos salários. Se uma vez ela pagou 10 mil para um determinado empregado, o resto da vida ela vai ter aquele empregado, ela vai ter aquela função, aquele cargo com aquele salário. Então, é fundamental que a gente tenha essa possibilidade de comparação e a simultaneidade é esse requisito. E o que exclui o direito à equiparação salarial? Né? Primeiro, a possibilidade aí de diferença superior a 2 anos, que nós já falamos. Segundo, é a existência de quadro de carreira. Quadro de carreira, pouquíssimas empresas têm. Normalmente, as empresas públicas, né, têm quadros de carreira. Por que a maior parte das empresas não tem quadro de carreira da forma como a lei exige para que ele tenha validade? Porque ele engessa a empresa, a administração da empresa. Para que o quadro de carreira impeça o direito à equiparação salarial, esse quadro de carreira, primeiro, precisa ser público. Segundo, ele precisa ser homologado pelo Ministério do Trabalho e precisa ser de conhecimento do sindicato. E terceiro e mais importante, ele precisa prever a promoção dos trabalhadores de forma obrigatória e alternada por merecimento e antiguidade. Então, uma vez sobe por merecimento, outra vez sobe por antiguidade. Uma vez por merecimento, outra vez por antiguidade, com salários maiores. Isso dificulta a administração da empresa, né? Porque aí a empresa vai ser obrigada a dar aumento de salário para os empregados, né? Sempre que eles atingirem um determinado nível e sempre que eles atingirem determinado tempo de prestação de serviços. Então, na prática, a gente não vê isso. Mas, se houver, a ação não será de equiparação salarial, mas sim de correto enquadramento no quadro de carreira. Aí eu vou dizer, olha, a empresa tem quadro de carreira, eu devia ser nível 5, mas eu estou ainda no nível 1. Não sei o que eu estou fazendo aqui, a empresa não me promove. Já tive várias possibilidades de ter sido promovida, mas não fui. Ó, eu já tenho tempo, eu já tenho merecimento, eu já tenho condições, já tenho mérito para isso, mas eu não fui promovido. Aí, então, neste caso, o direito não é a equiparação, mas sim ao correto enquadramento. Outro direito, outra característica que impede a equiparação salarial é a existência do paradigma ser readaptado. Veja só, a pessoa que for readaptada na função, ela não pode ser indicada como paradigma. Aliás, outro erro que é muito comum a gente ver no dia a dia é o pedido de equiparação salarial com 10 paradigmas. Fala, como assim? Assim, ó, eu estou pleiteando o direito de receber o mesmo salário que o A, o B, o C, o D, o E. Fala, pô, mas não é assim. Você tem que escolher um exemplo e vai demonstrar o direito à equiparação. A não ser falar, não, é um neste período, outro naquele período, outro em outro período. Você fala, bom, isso até pode acontecer, mas não de todos no mesmo período. Aí você não vai pedir equiparação salarial, aí você vai pedir direito a dano moral, indenização, porque, ué, todo mundo ganha um salário maior e só você não? Tem alguma coisa errada aí nessa situação, então você está sendo discriminado. Então, a equiparação salarial, ela é pretendida com um paradigma.
Agora, esse paradigma não pode ser readaptado. Imagine, o trabalhador, ele prestava serviços numa determinada máquina. Ele fazia o que todos os outros faziam. Só que ele, para que a máquina tivesse uma produção maior, tendo em vista que ele ganhava por produtividade, por peça, o que ele fazia? Ele colocou um clips no botãozinho que ele tem que ficar apertando. E aí ele foi lá, ele colocava a mão, fechava a prensa. Colocava a mão, fechava a prensa. Só que ele tinha que apertar o botãozinho. Então ele fazia um movimento. Só que ele colocou o clips e o botão ficou apertado o tempo todo. Então só vinha a prensa e baixava. Uma hora ele errou. Perdeu os 4. Não perdeu um só, não. Perdeu 4 dedinhos. 4. Perdeu os 4 dedinhos. Fala, bom, agora não dá mais para trabalhar nessa prensa. Ah, então o que a gente faz com ele? Ele tem direito de permanecer no emprego? Sim. É um empregado readaptado. Ele tem até estabilidade, né? Foi acidente do trabalho, mesmo por culpa dele. Ele pode não receber indenização porque a culpa foi dele. Mas aí você fala, bom, mas tem fiscalização da empresa, teria que ter... Isso é outro assunto. Tá? Não vamos pensar nisso agora, porque senão é outra discussão muito complicada para esse momento. O que me interessa agora é o seguinte... Ele trabalhava num local e agora ele foi fazer outra atividade. Chega lá, como ele trabalhava nas máquinas, ele tem um salário maior que o dos outros. E a atividade dele é mais simples. Os empregados daquela seção onde ele foi trabalhar ganham um salário mínimo. E ele já estava ganhando 2.000, ele já estava ganhando quase o dobro. Eu falo, pô, o cara chega aqui, não tem os 4 dedos, faz a mesma coisa que eu e ganha o dobro? Eu quero ganhar a mesma coisa que ele. Posso pedir equiparação salarial? Não, porque é uma cláusula excludente, né? O readaptado não pode ser indicado como paradigma. E, por fim, o servidor público. Vocês sabem que nós temos servidores públicos empregados e servidores públicos funcionários. Tem diferença? Total diferença. Funcionário público... ele tem uma lei própria que garante os direitos dele. E ele vai discutir essa lei onde? Não sei. Se ele trabalha para o Estado ou para o município, na Justiça Estadual. Mas se ele trabalha para a federação, para uma autarquia federal, etc., na Justiça Federal. Agora, e se ele é servidor público? Ou, melhor dizendo, empregado público? Aí eu tenho um trabalhador que, apesar de prestar concurso público, ele está sujeito às regras da CLT. Neste caso, ele tem direito à equiparação? Acredita que não? Isso eu também acho um absurdo, mas é o que, infelizmente, definiu a súmula do Tribunal Superior do Trabalho, quando trata... não é nem súmula, desculpem. É a OJ número 297 da SDI 1 do TST, que é a Seção de Dissídios Individuais 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Neste caso, estabelece que é vedada a equiparação de qualquer natureza para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público, sendo juridicamente impossível a aplicação da norma infraconstitucional prevista no artigo 461 da CLT, quando se pleiteia a equiparação salarial entre servidores públicos, independentemente de terem sido contratados pela CLT. Mais uma vez, entendo que é uma discriminação equivocada, mas é o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. E com isso, eu dou uma rápida pincelada a respeito do assunto isonomia salarial. Insisto, são 3 tipos de equiparação salarial. A que todo mundo conhece é essa que eu falei por último, a do artigo 461. A do artigo 460, que eu chamei de equiparação por equivalência, na prática, as pessoas conhecem como desvio de função e acúmulo de função. E a do artigo 358, que, na minha modesta opinião, é totalmente inconstitucional, para o TST não é, e nestes casos o estrangeiro, ou melhor, o trabalhador brasileiro, quando pede equiparação salarial com o estrangeiro, bastaria demonstrar a simples analogia para ter direito a receber o mesmo salário. O que eu gosto nesse assunto é sempre lembrar que o empregador
não tem liberdade para pagar o que ele quer da forma que ele quer. A legislação, preocupada com todos os empregados, com todos os trabalhadores, veda o nepotismo e a discriminação. E diz mais, havendo discriminação, o trabalhador terá direito a uma indenização. Então, basta que o empregado consiga demonstrar que foi discriminado para receber indenização prevista na Lei 9.029. Né? Essa indenização permite que ele volte ao trabalho, que ele seja reintegrado, ele não tem estabilidade, mas ele será reintegrado com o pagamento de todo o salário do período de afastamento, ou, se ele entender que ele não quer ser reintegrado porque ele já sofreu muito com a discriminação, ele poderá pedir em dobro o período dos salários de afastamento, além de indenização por danos morais, hein? É um assunto que está vinculado diretamente, como eu falei, ao direito, ao princípio da igualdade, que o direito do trabalho pretende respeitar, né, ou objetiva respeitar. Eu espero, sinceramente, que nós não tenhamos grandes mudanças da nossa legislação trabalhista. Nós, recentemente, aqui essa semana, estamos ouvindo aí vários comentários e vários projetos que querem alterar de forma profunda a legislação trabalhista. No Brasil, na minha modesta opinião, ressalto, na minha opinião, nós temos que ter a CLT. A CLT é a garantia mínima do trabalhador. Nós não estamos preparados para fazer com que a negociação tenha um valor maior do que o que está previsto na própria lei. Ainda nós estamos engatinhando no que se refere a essa negociação. Então, é importante que nós tenhamos consciência disso para que a gente garanta a estrutura básica da CLT, que não está defasada, que não está atrasada, tendo em vista que ela já foi reformada diversas vezes. É óbvio, em vários momentos, a gente sabe, todas as legislações têm problemas. A CLT tem. Na parte de direito sindical, tem que mudar tudo. Né? Tudo. Tem que garantir outras modalidades de negociação, tem que garantir outra forma de representação sindical. Mas o básico ainda deve ser garantido ao trabalhador. Né? E, com isso, eu agradeço a presença de vocês. Obrigada por estarem aqui neste frio, na nossa casa. E volto a palavra para o meu amigo, doutor Humberto. Acho que dá tempo, né? Bem, parabéns, doutora Fabíola, pela brilhante exposição. Quero entregar, antes de abrir para as perguntas, quero passar às suas mãos um certificado do Departamento de Cultura e Eventos como forma de agradecimento pela sua palestra brilhante. Obrigada. Obrigada. Senhores, vamos então passar aqui à fase das perguntas. Só levantar o braço, o microfone, os senhores já sabem, o microfone chegará, podem falar o nome e a pergunta. Perguntas? Vou falar aquele chavão. Todo mundo entendeu tudo. Ah, beleza. Tá fácil o assunto. Ou são tímidos? Tem uma pergunta lá atrás. Boa noite, doutora Fabíola. Quando a senhora mencionou sobre o grupo econômico e avocou o Instituto da Confusão, a doutora quis se tratar da holding? Sim, exatamente. Quando eu tenho várias empresas sob uma mesma administração. Então, ou um grupo de empresas de uma mesma família, ou propriamente uma holding. O que eu quis diferenciar é que quando existe uma fusão muito grande, uma confusão na administração, aí a gente afasta o direito, a gente garante o direito à equiparação e afasta o fato de serem CNPJs distintos.
Boa noite. Boa Parabéns noite. pela palestra e pela trajetória da senhora. Obrigada. Eu tenho uma dúvida. No caso do funcionário público, do empregado seletista, ele não tem direito a nenhum tipo de equiparação, inclusive por desvio de função e acúmulo? Então, o desvio de função já é difícil de ser demonstrado, porque na maioria das situações, em muitas situações, a gente vê que os tribunais regionais do trabalho entendem que ele não está previsto na legislação. É o que eu estava explicando do artigo 460. Mas a súmula ou a orientação jurisprudencial fala apenas e tão somente do 461. Acho que dá para pleitear. Agora, garantir o resultado já fica complicado, né? Mas entendo que seria devido. Eu entendo até que o próprio artigo 461 seria devido. Perguntas? Mais nenhuma? Vamos então, fazer o sorteio? Tem mais, acho que uma aqui. Podia trazer aqui, enquanto isso, vamos... E peço para trazer também a lista. Puxando da primeira pergunta, a questão da holding, me startou aqui o seguinte: a holding ela pode ser simplesmente um controle acionário. Certo. Nesse caso, foge, então, do que a senhora está dizendo. Foge ao direito à equiparação salarial. Infelizmente, até, se vocês derem uma olhada no site do Tribunal Superior do Trabalho, algumas notícias dizem o seguinte: empregado terceirizado consegue direito à equiparação salarial. E você fala, como assim, empregado terceirizado? Se ele é terceirizado, ele não pode ter direito à equiparação salarial, porque ele foi contratado por uma empresa terceira, presta serviços para outra, como ele vai ter direito à equiparação? A chamada da notícia está errada. Porque, na verdade, se você vai ler o resultado da decisão, entende que ele era um empregado terceirizado, pleiteou o reconhecimento do vínculo com aquela, e porque conseguiu o reconhecimento do vínculo, aí, obviamente, ele tinha direito à equiparação salarial. Então, às vezes, a gente encontra o grupo de empresa, empregado de grupo de empresa consegue direito à equiparação. Vai ver, é uma empresa que está no mesmo endereço, com essa confusão toda administrativa. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos em mais uma palestra organizada pelo nosso Departamento de Cultura e Eventos. Nesta noite teremos o tema isonomia salarial. Antes de tudo, quero agradecer o apoio do nosso presidente, Marcos da Costa, apoio esse fundamental para podermos realizar todas as nossas atividades. Como os senhores têm presenciado, têm participado, esse mês nós estamos com palestras no período da manhã, à tarde e à noite. Sempre de forma gratuita, de forma de uma doação de uma lata de leite que nós reverteremos futuramente para as várias instituições que nós temos cadastradas aqui na Coordenadoria de Ação Social. Então, além do aprimoramento jurídico de vocês, vocês estão fazendo o bem, garanto, para várias pessoas, ou para muitas pessoas. Bem, senhores, um prazer novamente estar aqui com vocês, aos internautas que nos ouvem e assistem pela TV YouTube, pela Web TV também, sejam bem-vindos e deem a sua opinião de como está chegando o sinal, mande para o Departamento de Cultura e Eventos, se a imagem está boa, se o som está adequado, de tal maneira para que possamos aprimorar esse novo sistema que estamos adotando no Departamento de Cultura e Eventos. Bem, senhores, sem mais delongas, vamos passar... Mas o doutor Humberto é a cabeça que faz com que todos os membros desse Departamento de Cultura se mexam e façam
com que a gente tenha aí excelentes eventos, ótimas palestras, e que agora a gente consiga chegar na casa das pessoas, né? Então, não só na nossa casa, na nossa OAB, mas que a gente consiga também atingir todas as pessoas neste estado de São Paulo e até pessoas, por que não, de fora do estado e até mesmo fora do Brasil, né? A internet tem essa possibilidade e esse alcance. Bom, é um prazer enorme estar aqui. A OAB, como eu falo, é a minha casa, é a nossa casa, é a casa do advogado e de todos aqueles que militam no direito. E o tema que nós vamos falar hoje é um tema que, para mim, é muito caro, é um tema muito especial. É um tema muito especial porque foi a minha dissertação de mestrado, né? Isso já no início dos anos 2000. Eu publiquei um primeiro livro sobre equiparação salarial naquela época, e o ano passado eu relancei esse livro, que é o Equiparação Salarial. Eu trouxe até um para vocês, para quem estiver aqui no final, a gente pode sortear. Então, é um assunto que, para mim, é muito interessante, porque ele se fundamenta, basicamente, no princípio da igualdade. Princípio da igualdade que é tão importante, que é tão fundamental e que está previsto na Constituição como um dos pilares básicos da nossa democracia nacional. E esse princípio da igualdade faz com que exista a garantia para o trabalhador de uma isonomia salarial, ou seja, de uma igualdade salarial. Essa igualdade está prevista na Constituição Federal. E ela está garantida também na legislação ordinária, através do artigo 461 que são chamadas de equiparação por equivalência e equiparação por analogia. Eu vou começar pela equiparação por analogia. Essa está prevista no artigo 358 da CLT, dentro de um capítulo que trata do trabalhador estrangeiro. E, basicamente, a ideia da CLT, do legislador trabalhista, era fazer com que os empregados nacionais, os empregados brasileiros, não fossem discriminados diante de trabalhadores estrangeiros. É uma ideia que remonta aí aos idos de 1940, né, tendo em vista que foi instituído com a CLT de 1943. E o que ela estabelece? Que o trabalhador brasileiro que executar uma atividade análoga à do estrangeiro terá o direito de receber o mesmo salário que aquele. Então, se um trabalhador brasileiro e um trabalhador estrangeiro executarem atividades análogas, ambos deverão receber o mesmo salário, ou melhor, o estrangeiro não poderá receber um salário superior. Essa é uma questão muito discutida pela doutrina. Na jurisprudência, a gente normalmente não tem visto muitas ações nesse sentido, né? Talvez agora a gente tenha, né, um volume de ações um pouco maior, mas foi uma das primeiras conquistas do trabalhador nacional. Ocorre que nós temos uma diferença aqui com a história, com a previsão garantida no artigo 461. O 461 estabelece que quando o empregado CLT, então a nossa consolidação das leis do trabalho, ela disciplina a garantia constitucional que prevê a todos os trabalhadores empregados o direito de receber o mesmo salário quando executarem as mesmas atividades. Vejam que essa é uma garantia fundamental porque ela impede qualquer tipo de discriminação, impede o nepotismo, faz com que a liberdade do empregador esteja limitada, tendo em vista que o empregador não pode pagar o salário que ele bem entende ao trabalhador, ao empregado, pelo simples fato dele achar aquela pessoa mais inteligente, mais bonito, mais especial, ou por ser mais amigo daquele trabalhador, daquele empregado. Faz com que nós tenhamos uma garantia de que as pessoas que executem as mesmas atividades tenham o direito
de receber os mesmos salários. Essa garantia é fundamental e ela está prevista na nossa legislação. Existem, basicamente, 3 espécies de isonomia salarial. A que a gente mais conhece, né, e que a gente sempre trata como equiparação salarial, é essa do artigo 461, e que fala efetivamente dos trabalhadores que executam as mesmas atividades para o mesmo empregador, no mesmo local, com uma diferença de tempo de serviço não superior a 2 anos. Então, é essa prevista no artigo 461. No entanto, a doutrina, além da equiparação salarial, trata de 2 outras formas de equiparação. Aqui, para ilustre palestrante do tema isonomia salarial, expositora doutora Fabiola Marques, advogada, mestre e doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, conselheira seccional da OAB São Paulo, professora de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho da PUC São Paulo, ex-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, ex-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo e membro efetivo da Comissão Especial da Diversidade Sexual e Combate à Homofobia e da Comissão da Mulher Advogada. Aqui ficou, nesse breve currículo, ficou só faltando que é palestrante do nosso Departamento de Cultura e Eventos, com muito orgulho para nós. Doutora Fabiola é um dos braços do nosso Departamento de Cultura para atingirmos esse sucesso que eu estava comentando. Então fica aqui o nosso agradecimento antecipado pelo tanto que a senhora tem ajudado o nosso setor de cultura. Obrigado, e a senhora está com a palavra. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar em casa, né? É na nossa casa, na nossa OAB, graças ao nosso presidente, Dr. Marcos da Costa. Mas eu devo aqui um agradecimento especial ao meu amigo, Dr. Humberto Luiz Borges Durso. Né? É este o homem responsável pelo sucesso da cultura e dos eventos realizados pela OAB. É óbvio que todos os funcionários do Departamento de Cultura têm uma parcela aí de contribuição muito grande,